Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar sobre uma das histórias mais fascinantes e encorajadoras da Bíblia. Uma história que fala sobre superação, sobre confiança e sobre o poder de Deus agindo onde menos esperamos. É a história de Gideão e os 300 homens. Imagine a cena: Gideão, o homem que se considerava o menor da menor das famílias, é chamado por Deus para uma missão impossível: libertar todo o povo de Israel da opressão cruel dos medianitas. Ele até pede sinais a Deus, aquelas famosas lãs molhadas e secas, porque a sua fé vacilava. Ele se sentia totalmente improvável para aquela tarefa. E sabe o que é mais impressionante? Deus concorda com ele. Deus concorda que Gideão sozinho é improvável. Mas é exatamente aí que a história muda de rumo, porque Deus não está procurando os mais fortes, Ele está procurando os que estão dispostos a confiar. Gideão consegue reunir um exército de 32 mil homens, um número razoável, nós diríamos, mas então Deus diz algo surpreendente: Gideão, você tem gente demais. Deus manda anunciar que quem estiver com medo pode ir para casa. E 22 mil homens vão embora. Imagina o coração de Gideão afundando. Mas Deus ainda diz: há ainda gente demais. E então ele faz um teste aparentemente banal. Observa como os soldados bebem água no riacho. A grande maioria se ajoelha e bebe diretamente. Apenas 300 levam a água às mãos, mantendo-se vigilantes. E Deus escolhe estes 300. Por quê? O versículo 2 nos dá a resposta clara: para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Deus estava reduzindo o exército ao ponto em que a vitória seria humanamente impossível. Ele estava preparando o cenário para uma demonstração espetacular do seu poder. Às vezes, Deus precisa reduzir o que temos, esvaziar nossas mãos para que possamos segurar o que realmente importa, a nossa dependência total dele. Com apenas 300 homens armados, não com espadas, mas com tochas, jarros de barro e buzinas, Deus dá a estratégia. E ela é, sob qualquer ponto de vista militar, ridícula. Eles deveriam cercar o imenso acampamento inimigo à noite, quebrar os jarros para que a luz das tochas brilhasse, tocar as buzinas e gritar: espada do Senhor e de Gideão. E eles obedeceram. Na escuridão, o barulho de jarros quebrando, o clarão repentino de 300 tochas e o som ensurdecedor das buzinas e dos gritos causaram pânico indescritível no acampamento midianita. Confuso, eles começaram a lutar uns contra os outros e fugiram. A vitória foi completa e foi inteiramente de Deus. O que essa história diz para nós hoje? Em primeiro lugar, Deus é especialista em usar o improvável. Ele não vê como nós vemos. Suas métricas são diferentes. Sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você já se sentiu pequeno, inadequado, tem os recursos ou talentos que acha necessários, esta história é um convite para você. Você pode ser o candidato perfeito para um milagre. Em segundo lugar, a obediência precede o entendimento. Gideão não entendeu completamente o plano. Quebrar jarros e gritar não parecia uma tática vencedora, mas ele obedeceu. Muitas vezes Deus nos pede passos de fé que não fazem sentido lógico. Confiar é avançar mesmo quando não vemos o caminho todo. E por fim, a vitória pertence ao Senhor. O grito de guerra era: espada pelo Senhor e por Gideão. Mas a espada era de Deus, a estratégia era de Deus, o poder era de Deus. Gideão era apenas um instrumento obediente. Nossas conquistas, nossas superações, nossa paz, tudo é de graça. Tudo vem do Senhor Deus. Talvez
você esteja diante de um exército de midianitas hoje, uma dificuldade financeira, uma doença, um relacionamento despedaçado, uma solidão que consome. E tudo que você tem nas mãos são algumas tochas de esperança e buzinas de fé que parecem insuficientes. Lembre-se dos 300. Lembre-se de que Deus não está contando com seus recursos. Ele está testando sua confiança. Ele não quer mostrar o que você pode fazer com muito. Ele quer mostrar o que ele pode fazer com o pouco que você tem, na obediência e na fé. Ele pode quebrar os jarros das suas limitações e fazer uma luz tão grande brilhar que os gigantes da sua vida entrarão em debandada. Então respire fundo, confie, obedeça ao próximo passo que ele tem colocado no seu coração. E prepare-se para ver o improvável acontecer, porque o Deus de Gideão é o mesmo hoje. E ele ainda escolhe os fracos para confundir os fortes, para que ninguém se glorie, senão no Senhor. Vamos orar, irmão. Senhor, nosso Deus e Pai, santificado seja o teu nome, que a tua vontade seja feita entre nós na terra. Perdoa-nos, purifica-nos de todo o nosso pecado, e que possamos a cada dia te amar primeiro sobre todas as coisas. Muito obrigado pela história de Gideão. Ela nos lembra que o teu poder não depende da nossa capacidade. Perdoa-nos pelas vezes que confiamos mais na força dos nossos números do que na força do teu Espírito. Ensina-nos a depender de ti. Dai-nos a coragem de Gideão para obedecer, mesmo quando o plano parecer pequeno ou estranho. Quebranta o nosso orgulho, esvazia as nossas mãos, que nos faz confiar em nós mesmos, e encha-nos da tua presença, que as nossas lutas sejam palco para a tua glória, em nome de Jesus, que venceu o mundo por nós. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de cada um de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.